Ouvir sem fé. Quando isso é possível? Como podemos ouvir a palavra sem fé? Quando esta palavra não produz em nós ação no sentido de realizar aquilo que Deus está afirmando sobre nós. Nós precisamos entender isso. Lá em Hebreus 4, 1 e 2 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Como nós podemos deduzir e entender isto? A palavra de Deus, ou seja, a nossa fé, ela cresce, nós amadurecemos quando ouvimos a palavra de Cristo. Quando entendemos a mensagem e aceitamos essa mensagem e vivemos segundo estas palavras. Isto é expressão de fé. Que Deus fala acerca de nós, sobre nós, quem somos e como devemos viver neste mundo, nós precisamos aceitar isto como um ato de fé, ou seja, crermos nisso e andarmos segundo isso. Por isso, a fé, ela provém de Deus. Ela vem de Deus porque ela vem através da sua palavra, das suas promessas. Mas ela nos transforma o nosso entendimento, nos apresenta a realidade eterna, os valores eternos do reino de Deus, a vontade do Pai. E nós respondemos, pela graça de Deus, nós respondemos segundo aquilo que ela afirma, ou seja, que a palavra afirma. Isto é um ato de fé. Por exemplo, quando afirmamos que cremos em nossa salvação, que somos salvos por meio da obra de Cristo, não há o que provar, não tem o que provar isso. Nós aceitamos. Por quê? Porque Deus falou sobre isso. Ele disse que enviou o seu Filho como expressão do seu amor para que, morrendo e ressuscitando, nós tivéssemos vida. E ao aceitarmos, ou seja, ao submetermos a essa palavra, nós somos salvos, nós somos reconciliados com Deus. Não precisa de mais nada. Isto tudo é suficiente. A palavra não fala mais nada, pois fala da nossa salvação como resultante da graça de Deus por meio da obra que Cristo realizou em nosso favor. Temos que fazer alguma coisa? Não. Mas quando ouvimos isso e achamos que devemos nos empenhar, ou seja, fazer as coisas, as boas obras, a melhorar os nossos relacionamentos, mudar as nossas atitudes, com um esforço no sentido de agradarmos a Deus, e assim Deus, se agradando, nos recompense com a vida eterna. Isto não é atitude de fé, isto não é entrar no descanso de Deus. Nós entramos no descanso de Deus quando aceitamos a sua palavra, ela é acompanhada por fé e nós nos submetemos a essa palavra. É disto que se trata. Quando Pedro escreveu que nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, que nós fomos capacitados, que somos coparticipantes da natureza divina e que podemos rejeitar as paixões humanas, nós temos que assumir como um ato de fé. Não temos como provar isso, mas precisamos colocar isso em ação. Rejeitamos o pecado em nossas vidas, rejeitamos a expressão da natureza humana em nossas vidas, porque nós fomos capacitados por Deus. Não é um esforço para alcançar, mas é a certeza de que temos de Deus a autoridade, o poder e a capacitação para rejeitar o viver segundo a natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Revestir de Cristo é fazermos como Ele, é agirmos como Ele. Alcançarmos a plena estatura de Cristo, correr para isto, ela é resultante da certeza de que Deus nos capacitou para isso, para revelarmos, por meio de nossas vidas, as mesmas atitudes de Cristo, agirmos como Cristo. Sermos plenos de Cristo é revelarmos em nossas palavras, em nossas ações, nas nossas reações e em nossos sentimentos a mesma atitude de Cristo. Nos submetendo à vontade do Pai
e vivendo como Ele. Por isso, o verdadeiro culto a Deus está na oferta que fazemos de nossos membros, à vontade de Deus. Isto é um ato de fé. É a certeza de que fomos capacitados, que recebemos, que se trata de uma jornada, de um empenho para revelar Deus, não para alcançar Deus. Quando agimos no sentido de alcançar Deus, de querer alcançar Deus, isto não é ato de fé. Isto implica que nós não entramos no descanso de Deus e é um peso que estamos tentando fazer. A gente é chamado para revelar, para manifestar, para expressar, quando aceitamos aquilo que Deus fala. Entrar no descanso de Deus é vivermos aquilo que Ele fala, é a certeza daquilo que Ele fala. Não trata de outra coisa. Por isso, nós precisamos entender que ouvir sem fé é quando ouvimos estas coisas e rejeitamos e continuamos a viver da mesma maneira. Isto não é fé. Quando achamos que a nossa salvação está vinculada às obras que realizamos. E não entendemos que as obras que realizamos é a expressão de nossa salvação e de aceitarmos a palavra de Deus. Nós precisamos entender estes pequenos detalhes. Nos esforçar, fazer para alcançar de Deus alguma coisa, não é um ato de fé, mas é obra da carne, é agirmos segundo a natureza humana, expressando a nossa arrogância, achando que podemos oferecer qualquer coisa de boa para Deus e que Ele irá nos recompensar e muitas vezes até pensar que Ele tem a obrigação de cuidar de nós e de nos recompensar. Nós estamos equivocados quando agimos dessa maneira. Precisamos crescer, amadurecer e revelar o nosso Deus ao mundo, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.